Oi, galerinha, tudo bom? Nós estamos aqui hoje para mais uma aula. Agradeço vocês por estarem participando. Essa aula é uma aula que foi em conjunta, né? A professora Simone fez os slides com as imagens para essa aula. E aí nós vamos bater esse papo referente a mais uma aula, a aula 12, que diz assim: sou mordomo da criação de Deus. Então, nós vamos falar sobre isso nessa manhã. Aproveitando, nós vamos iniciar a aula orando, vamos orar pela professora Simone, pela saúde dela. E você aí da sua casa, pense em todos os pedidos que vocês têm para fazer. Nós vamos iniciar com uma oração, amém? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma semana. Nós agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa família. Senhor, que nesta manhã o Senhor venha falar aos nossos corações aquilo que nós necessitamos, Senhor. Nos ensine com esta lição, como o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos aprender contigo e praticar, Senhor. Em nome de Jesus, nós pedimos pela vida da Simone, que o Senhor possa ir de encontro à vida dela, Senhor. Senhor, sarando, curando a vida dela, que esses momentos em casa de descanso por causa do que ela está passando, o Senhor possa recuperar a saúde, guardar de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos nessa manhã. Amém. Então, nós vamos começar, gente. Então, aqui, ó, essa lição sou mordomo da criação de Deus, né? E ele fala que é lá em Gênesis 1, de 2 a 15, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz de dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o dia, segundo dia. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao juntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cujo semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, e o terceiro dia. Disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam para os sinais, para as estações, para os dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Então, todos nós conhecemos essa história, que é a história da criação do mundo, né? Onde Deus criou o mundo, onde Deus criou os céus e a terra, onde Deus criou as árvores, os animais, Deus criou, né, o universo, estrelas, toda a constelação, onde Deus dividiu os mares. Então aqui conta a história, né, que Deus fez os céus e a terra, essa criação. E dentro dessa criação, Deus criou também o quê? O ser humano. Criou Adão e Eva para nos representar, né? Então Deus fez isso. Então, o próximo slide nós vamos ler, que diz assim, que é Isaías 58:11. Por quê?
O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Né? Essa é uma promessa de Deus em transformar as nossas vidas num lindo jardim. Né? As nossas vidas serem transformadas através do quê? Deus criou esse mundo, né, para que nós habitássemos nele, para que nós cuidássemos. Então Deus falou que nós seríamos o quê? Um jardim, né? Um jardim lindo, que foi onde Deus criou. Deus criou o Jardim do Éden para que fosse um lugar lindo, para que nós pudéssemos viver, né? O ser humano criou. Então ele criou esse lugar maravilhoso que tinha tudo. Frutas, flores, tinha tudo para nós nos alimentarmos e vivermos, né, desfrutarmos dessa maravilha que Deus nos deu. Então é uma promessa de Deus para que nós vivêssemos, né, num lugar maravilhoso como esse, e que nós possamos, que o Senhor cumpra, né, essa promessa para nós. Né? Ele deu esse mundo todo, essa maravilha. Quando você viaja, você vê lugares maravilhosos, né? Quando a gente olha na internet, existem lugares maravilhosos que foi Deus que criou. Pensando nisso, Deus criou o mundo, né? O Jardim do Éden, para quê? Para que Adão e Eva habitassem, né? Num lugar bom, num lugar lindo, num lugar bonito, um lugar onde eles fossem felizes, onde eles fossem alimentados, onde eles desfrutassem dessa paz que o Senhor tinha para dar, desfrutassem dessas maravilhas, né, de tudo isso, do rio, da água, do mar, tudo que Deus criou, Ele fez, Ele criou para que o homem desfrutasse disso, né? Então aqui diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, o que é cuidar dele e cultivá-lo? Né? Vamos pensar, imagina se Deus tivesse criado Adão e Eva primeiro e colocasse eles num lugar vazio, sem água, sem luz, pensa a escuridão à noite, sem luz, então eles estariam no breu, sem água. Como eles viveriam sem água? Como eles viveriam sem as frutas, sem a comida? Eles não viveriam, né? Pensa só olhar o nada, né? Eu acho que a gente não consegue nem imaginar o que é o nada, esse nada, né? O que é o nada? É a constelação, quando a gente assiste algum filme que mostra o céu sem nada, mas lá tem as estrelas que iluminam, né, o espaço. Então não seria assim. Seria um total escuridão sem nada, né? Bobear, Adão nem viria, enxergaria a Eva e nem a Eva chegaria a Adão. Então, Deus é perfeito, né, em todas as coisas. Deus criou, primeiro, o lugar onde Adão e Eva e nós habitaríamos. Então ele foi com todo cuidado e amor e criou o Jardim do Éden, criou o céu, criou a terra, tudo aquilo que nós conhecemos na história. Para quê? Para que Adão e Eva, eles desfrutassem daquilo. E além disso, né, mais do que desfrutar, Adão e Eva deveriam o quê? Cuidar da terra. Então diz assim: Adão e Eva deveriam cuidar do Jardim do Éden. Eles deveriam separar um tempo para cultivar as árvores, a horta, cuidar dos animais. Deus daria tudo para o bom crescimento das plantas. Deus forneceu o sol, forneceu a chuva, o vento, forneceu uma terra, né, fértil para que fosse plantada, né, as hortas, as coisas, e desenvolvimento dos animais. Mas o homem e a mulher, eles deveriam cuidar de toda a criação.
o trabalho começou antes da entrada do pecado no mundo, né? Que aí fala assim, que algumas histórias falam que Adão e Eva, eles só viviam tranquilamente e que após o pecado no Jardim do Éden, eles tiveram que trabalhar, eles tiveram... Não, né? Aqui diz que antes... o trabalho começou antes da entrada do pecado no mundo. Então, Deus proporcionou esse belo lugar, proporcionou terra, proporcionou um sol, proporcionou tudo para que fosse uma terra próspera. Mas, para isso, o homem precisava cuidar daquilo que Deus deu. Né? Então, nós temos que cuidar. Adão e Eva teve que cuidar, teve que plantar, teve que cuidar de tudo aquilo para que o sustento dele e da família fosse através disso, através do seu trabalho, através daquilo que Deus deu a ele, né? Uma terra próspera. Então, nós vamos ler em Gênesis 2:15, que diz assim, 2:15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar, que foi isso que nós falamos, né? Então, que Deus deu a eles para tarefas dadas a Adão e Eva, né? Então, eles tinham isso, eles tinham que cuidar. E aí nós vamos pensar, né? A gente pensa, e nós? Estamos cuidando? Né? Adão e Eva teve essa missão, né, em cuidar daquilo que Deus fez, o início de tudo. Mas e nós, né? Nós temos pensado, você já pensou se você tem cuidado daquilo que Deus deu a nós? Você pensou? Eu estou pensando, né? E às vezes a gente não tem, né? Infelizmente a gente não tem cuidado da maneira correta das coisas que Deus criou para nós. E visto isso, depois que houve, né, o pecado, que Adão e Eva foram para o mundo, né, por causa da desobediência deles, eles deveriam continuar cuidando da terra, né, mesmo não estando mais debaixo, isolados, porque aí começou, né, as pessoas a poderem desfrutar daquele paraíso. E nós temos isso, né? Será que nós temos cuidado? A gente vê aqui, ó, que tem árvores. A gente tem cuidado das árvores? Tem a poluição. Nós temos cuidado disso, né? As grandes cidades, grandes prédios têm tomado conta da área verde, né? Cada vez menos nós temos árvores, né, para produzir, né, oxigênio, para melhorar o nosso ar, tem tido poluição, né? Às vezes a gente só encontra um ar um pouco melhor quando a gente vai para umas áreas mais de campo, né? E aqui nós na cidade? Tem as fábricas, né, as indústrias, tem o trânsito, né, que os carros poluem o nosso ar, né? Além disso, a gente tem observado, né? Não sei se vocês na TV, quanto mais está tendo queimadas, né? Porque está muito calor, fica muito seco, há queimadas, há poluição, as pessoas jogam lixo na rua e isso faz com que vá para o esgoto, do esgoto vai para os rios e poluem, né? Poluem as águas, poluem, tem enchentes porque tem excesso de lixo na rua, não tem o descarte correto, tudo isso que a gente ouve, né? Lá no sertão não chove, então tem a seca, né? E aqui também a gente tem por não chover tanto e a gente gastar muita água, tá tendo uma escassez, né? A gente às vezes tem que fazer rodízio e pode ser que a gente fique sem água, né? Sem luz, porque a luz depende da água das usinas, né? Essas coisas todas. E pensando, né? Desse jeito dá, pessoal? Desse jeito não dá, né? E não foi, a gente foi instruído por Deus, não para deixar assim, né? Os peixes morrerem por sujeiras e tá uma cidade suja, um local sujo, né? Não habitável, não é habitável para ninguém,
né? E Deus ensinou, assim, só para curiosidade de vocês, até colocamos aqui, você sabia que o papel ele demora de 3 a 6 meses para se decompor na natureza? Por exemplo, que é aquilo que a gente usa bastante, copinho de plástico, né? Que às vezes a gente vai no aniversário cheio de copinho de plástico, até em casa às vezes assim, eu tô com preguiça de lavar copo, vou pegar um copo descartável. O copo descartável, ele dura, gente, quase 100 anos. Sabe o que é 100 anos? É a vida de uma pessoa que dura 100 anos, né? Mas 100 anos para se decompor um copo. Então pensa em quantidade de copos que a gente usa e quanto vai demorar para se decompor. Muito tempo. Garrafa plástica, né? As garrafinhas que a gente bebe de água também são 100 anos. Fralda descartável, 450 anos. O que tem mais aqui pra gente ver? Chiclete. O chiclete, gente, 5 anos de chiclete. É muita coisa. Vidro, cerca de 1 milhão de anos. Pensa o vidro, 1 milhão de anos. Né? É muita coisa. Caixa de papelão, no mínimo 6 meses. Filtro de cigarro, que as pessoas fumam, 5 anos. Aí você vai falar, mas sério, tem coisas aqui que é necessário, a gente precisa, né? A gente precisa. Tem coisas aqui que são necessárias, por exemplo, a fralda descartável, a gente precisa, às vezes, de uma garrafinha de água, de um copinho. Sim, a gente precisa, mas antes da gente utilizar, a gente pode pensar o quanto isso afeta, né? Afeta em tudo isso. Afeta na poluição do nosso planeta, acarreta cada dia mais a quantidade de lixo é maior. Então, assim, você pode beber uma água num copo de vidro, né? Que depois ele vai ser reutilizável. Você lava, higieniza e ele está novo. Você vai utilizar muitas vezes. Uma garrafa, ela pode ser de vidro, né? Por exemplo, tem essas garrafas retornáveis que o material é reciclável. Então, você pode, igual da Coca-Cola, você vai lá, tem de vidro e tem reciclável. Você vai, compra a garrafa, leva para sua casa, você bebe e outra vez você vai e compra. Não é aquelas descartáveis que você vai jogar no lixo para que isso seja descartado. Pensa, lá, 100 anos é muito tempo, né, gente? Pensa, Deus fez um mundo perfeito, verdinho, lindinho, e tá ficando cada vez mais assim, né? E vendo toda essa... A gente viu dois lados, né? O lado daquilo que Deus criou, lindo, belo, para nós cuidarmos. E vimos o lado também de que nós temos feito, nós seres humanos, né? Nós seres humanos, nós temos feito isso, destruído com aquilo que Deus nos deu, né? E nós temos que cuidar. Para que nós tenhamos esse jardim para vivermos, a gente precisa zelar por ele. E o que nós podemos fazer? O que eu e você podemos fazer diante do mandamento de Deus, que é que nós cuidássemos da nossa terra, que nós fizéssemos o trabalho. O que nós podemos fazer diante disso, né? Aqui eu tenho até um bate-papo aqui que diz assim: oba, oba, plantando uma árvore nova, Chico. Essa aí é de quê? De goiaba, de jaca, de manga? Não, de esperança, né? É a árvore da esperança. A esperança de que nós temos como ajudar. Eu e você fazendo, às vezes, pequenas ações, que se todo mundo fizer, diminui bastante, né? A gente tem coisas que são necessárias nós termos. É necessário ter o carro, mas a gente precisa zelar por ele, para que não polua. É necessário, às vezes, igual, para fazer o papel, a gente precisa de várias coisas, né? Para fazer alguns materiais, a gente pode precisar. Então, mas que a gente tenha o quê? Uma esperança de que o mundo ele possa ser mais saudável para nós mesmos, um ar mais saudável, né? Uma natureza possa ser um lugar habitável, né? Um lugar que chega próximo daquilo que Deus criou para nós. Então, a gente pode refletir atitudes do seu dia a dia, coisas do dia a dia que nós podemos diminuir. Eu preciso lavar todos os dias o meu quintal, a minha calçada? Não, posso varrer um dia. Então, a gente tem que
economizar, aprender a economizar água, luz, né? Não demorar no banho, a luz, se eu estou de dia, posso ficar com a luz apagada? Posso, então não preciso acender. Se eu ficar de noite, será que eu posso assistir TV com a luz apagada ou não? Sabe essas coisas, deixar a geladeira e tal. Então a gente pode praticar 3 coisinhas que a gente pode ajudar a reduzir, reutilizar e reciclar, que são os 3 R's. O reduzir é reduzir a quantidade de embalagem. Como nós vimos, demora muito para se decompor. Então, em vez de usar o copinho plástico, usa o copo de vidro. Em vez de pegar a sacolinha plástica do mercado, leva a sacolinha retornável, a sacolinha de plástico de pano, né, que a mamãe tem em casa. Reutilizar, a gente pode reutilizar o quê, gente? A gente pode doar as nossas roupas, a gente pode doar livros, a gente pode utilizar, fazer o desenho de um lado da folha, se depois se você quiser pintar de novo, pinta o outro lado da folha para gastar menos folha. Em vez de gastar 2, você gastou 1 e pintou 2 vezes, né? E o reciclar. Em alguns lugares não tem a coleta seletiva, mas se você consegue separar, né, as garrafas juntos, colocar na sacolinha separada, né? Às vezes passam pessoas para pegar porque vivem dessa reciclagem. Acho que não jogar, tem descarte de pilhas em alguns lugares porque é tóxico, né? Tem lugares de descarte de óleo, de descarte de material. Então a gente tentar, já que às vezes não tem a coleta seletiva, alguma coisa, mas tem um lugar que a gente pode descartar corretamente. Então, que nós possamos pensar um pouquinho daquilo que tudo que a gente faz no nosso dia a dia e aquilo que nós podemos melhorar, né, a cumprir a missão que Deus nos deu, de cuidar daquilo, de cuidar de onde nós moramos, daquilo que nós respiramos, do ar, né, daquilo que Deus deu a nós, a energia, deu inteligência para as pessoas construírem. Então, que no seu dia a dia você possa identificar coisas que você possa reduzir, ajudar, né, para que nós possamos ter um mundo melhor, que nós possamos ser os mordomos de Deus na terra, que nós possamos mordomo é o cuidado, é aquele que cuida da casa e que gerencia a casa no todo, para que a casa esteja em ordem, esteja caminhando, que todo mundo tenha comida, que todo mundo seja bem servido e que nós possamos ser os mordomos de Deus, que nós possamos cumprir aquilo que Deus pediu, né? Que nós cuidássemos daquilo que Ele nos deu para que nós possamos ter uma vida boa, para que nós, a promessa lá, né? Nós vivemos num jardim especial. Então, para nós vivermos nesse jardim, vivermos a promessa do Senhor, para vivermos numa vida num lindo jardim, nós precisamos cuidar desse lindo jardim. Nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos abençoou e nos deu. Amém? Então, pense nisso, pense nas suas atitudes, pense no que você tem aí em casa, nas suas ações, no dia a dia, o que você pode melhorar, o que você pode contribuir com o próximo, contribuir com você, com aquilo que Deus nos deu, tá? E aí fica aí um versículo em Salmo 104.24, que diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das tuas riquezas. Nós estamos rodeados, gente, de coisas maravilhosas, né? Ali, ó, das riquezas que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu a água, o Senhor nos deu a luz, o Senhor nos deu o ar para respirarmos, um ar limpo. O Senhor nos proporcionou o céu, a luz, a noite. O Senhor nos proporcionou o plantio, as árvores, os animais. Tantas coisas que o Senhor nos forneceu para que vivêssemos bem. Então vamos zelar por isso, zelar pelo aquilo que nós recebemos. Amém? Agradeço a vocês. Nós vamos orar agradecendo. Amém? Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos ensinou e cuidar, Senhor, daquilo que o Senhor nos deu. Oh, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor preparou um lugar ótimo para que nós vivêssemos. E que nós aprendemos a cuidar e seguimos a Tua palavra, Senhor, e mantermos, Senhor,
lindo e belo aquilo que o Senhor nos deu e nos forneceu para que vivêssemos bem, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Até o próximo domingo, a próxima aula. Que o Senhor abençoe a cada um. Espero que a família de vocês estejam todos bem, vocês também, tá bom? Beijinho e até mais.